Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane, eu sou psiquiatra associada da Associação de Psiquiatria, sou médica psiquiatra forense, trabalho no Ministério Público, né, e fui convidada pelo pessoal do departamento, faço parte do departamento de forense aqui da associação, para falar de algumas questões forenses na prática do psiquiatra infantil. A Silza nos passou uma série de questionamentos, tá? E eu e a Betina dividimos o assunto para contemplar algumas... Foi uma conversa informal que nós tivemos, então, para contemplar algumas questões que surgiam nas discussões da psiquiatria infantil. São essas aí, né? Sobre como fazer laudos para a justiça, laudos para obtenção de benefícios, atestados para afastamento da escola, laudos para redução de carga horária, denúncias de abuso, solicitação de institucionalização, depoimentos em delegacias e audiências. Então, eu e a Betina organizamos as apresentações de maneira a responder essas questões, né? Então, vamos lá. Ups. Bom, então, eu dividi o assunto em documentos médicos legais, tipos de perícia, acesso aos documentos médicos e comparecimento perante a justiça. Tá? Bom, sobre os documentos médicos legais. Então, o que são documentos médicos legais? É toda a informação escrita fornecida pelo médico, em que relata a matéria médica de interesse jurídico médico-legal. Tá? Ele pode ser resultante do pedido da pessoa interessada, do paciente, um atestado, pareceres, ou fruto de cumprimento de encargo determinado pela autoridade competente. Tá? Que tipos de documentos médicos legais nós temos? Então, tem os depoimentos orais, os atestados, as notificações compulsórias, os pareceres e os relatórios médico-legais. Se vocês souberem o que é cada uma das coisas e qual é o dever do médico com relação a cada uma dessas coisas, muitas daquelas questões que eu coloquei primeiro para vocês vão ser mais facilmente respondidas ou resolvidas. Então, assim, o que são depoimentos orais, né? São dados pelo médico perante a autoridade policial judicial, objetivando esclarecimentos de questão médica de interesse judicial. O médico vai e fala. Tá? Esses depoimentos eles podem ser reduzidos a termo, ou seja, tem um secretário que escreve e as pessoas presentes na audiência assinam. Atestados. Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é essa 1851 de 2008, que traz algumas orientações a respeito de emissão de atestados médicos. Tá? Então, essa resolução ela define o que é o papel do médico assistente do perito e estabelece normas para a elaboração de atestados médicos. Bom, uma das coisas importantes, muitas vezes, aparece como antagônicas, o médico perito e o médico assistente. Né? Como o médico assistente cuidando do seu paciente, e o médico perito representando uma instituição e, às vezes, sendo visto como alguém que retira benefícios. Né? Não precisa ser assim, não é assim. Essa semana ainda, eu atendi fui fazer uma perícia de uma pessoa, de um rapaz, com um transtorno autista, e que estava fazendo uma troca de medicação, e que piorou muito dos sintomas, ele estava psicótico nesse período, e o médico assistente deu 2 semanas para a mãe poder cuidar do filho em casa. Né? Fez uma internação domiciliar, eu fui no domicílio e achei que as 2 semanas não seriam suficientes, considerando o lugar que ela trabalha, a função que ela faz. Então, eu opinei por um prazo maior. Então, essa conversa, né, entre o médico assistente e o médico perito, porque o médico assistente conhece seu paciente, e o médico perito conhece o lugar para onde o trabalhador vai voltar, seja a escola, seja o lugar onde trabalha, então, poder conversar. E o atestado é o método que o médico assistente tem de se comunicar com o médico perito. Bom, então, essa norma do CFM,
coloca com... ela começa conceituando o que é um médico assistente e o que é um médico perito. Então, o médico assistente, ele acompanha o paciente na sua doença e evolução, e, quando necessário, ele emite o atestado ou o relatório. E, a princípio, existem condicionantes a limitar a sua conduta. Então, o médico ele não pode colocar qualquer coisa no atestado, nem todas as informações no atestado. O cliente, no caso o médico assistente, é o indivíduo e o objetivo é o tratamento. Já o médico perito, segundo essa norma do Conselho, né, é o profissional médico que está ali para avaliar a condição do examinado para fins de enquadramento na situação legal pertinente. Um benefício, uma licença. Né? E o cliente é a instituição que provocou o pedido de perícia, o Tribunal de Justiça, o trabalho, o serviço pericial do lugar onde a mãe do paciente trabalha. E o objetivo é o encontro de nexo, um nexo entre a patologia e o que a pessoa está pedindo ou a questão legal que está em discussão. Uma licença, um benefício. Então, a resolução, e faz parte da resolução, que os atestados médicos eles têm que ser registrados de maneira legível. Né? E que sempre a identificação do emissor tem que estar clara, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina. Não esquecemos que isso é um documento, e como documento ele tem que ser claro. Bom, um atestado comum, então. O que tem que constar num atestado comum? O tempo concedido de dispensa e saber o diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente. É isso. Um atestado para a perícia, segundo essa resolução do Conselho, num atestado para a perícia tem que constar o diagnóstico, os resultados de exames complementares, a conduta terapêutica, o prognóstico, as consequências à saúde do paciente e o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua recuperação. Então, assim, quanto mais detalhado for o atestado para a perícia, nesses termos aqui, melhor vai ser, mais condições vai ter o perito de conceder o benefício para a pessoa que está sendo periciada. Por exemplo, um atestado comum. Atesto que o senhor João da Silva necessita de 3 dias para acompanhar seu filho, Joãozinho da Silva, que está em possibilidade de frequentar a creche pelo diagnóstico tal, a contar da data de hoje. Datado, o médico assina, põe o seu CRM e o responsável pelo paciente, ou o paciente, coloca do lado que autoriza a divulgação do diagnóstico do meu filho neste atestado, e as pessoas assinam embaixo. Então, esse é o atestado habitual. Tá? Bom, um exemplo de atestado para perícia. Vocês veem que ele aí é mais detalhado. Né? Sempre lembrando que um atestado para perícia, a princípio, é um benefício que a pessoa está pedindo para si. Então, quanto melhor se responder as questões, mais fácil vai ser para o perito avaliar e para a pessoa poder obter o benefício. Né? Então, atesto que Joãozinho da Silva, filho do senhor João da Silva, então, a identificação, o diagnóstico, apresentado o exame suplementar ou complementar que foi feito, a escala, ou uma lista de sintomas que são incapacitantes, de porquê que está se solicitando ou se atestando aquela questão, né? O tipo de tratamento que ele está usando, a dose, a fase que está, o prognóstico da doença, o tipo de cuidado que o paciente precisa. Tá? E o tempo estimado. A mesma coisa. Autoriza a divulgação do diagnóstico, a data, a assinatura, o CRM. Então, esses são os principais documentos que o médico assistente tem que emitir. Tem norma do Conselho para isso, de como fazer. Tá? Então, vamos adiante. Bom, outro tipo de documento médico legal são as notificações compulsórias. Tá? Isso é comum a várias áreas da medicina. Então, são aquelas notificações obrigatórias que são estipuladas por lei. E são feitas às autoridades competentes por razões sociais ou sanitárias. Então,
doenças de notificação obrigatória, doenças infecto-contagiosas, dengue, AIDS, tuberculose, comunicação de acidente de trabalho. Né? E, segundo uma norma do Ministério da Saúde de 2011, ocorrência de crime de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer um crime de ação penal pública incondicionada? Quer dizer um crime que a pessoa não precisa fazer a denúncia. Se tem um homicídio ou se tem uma lesão corporal, a pessoa não precisa ela fazer a denúncia. O Estado é que faz a denúncia do crime, né, que processa. Não precisa eu constituir um advogado para defender. Isso é um crime, que é uma ação penal pública incondicionada. Não sei se ficou claro. Um homicídio, estupro, violência contra a criança. Então, nesses casos, a notificação é compulsória. Tá? Bom, então, é a norma de 2011 do Ministério da Saúde, e as notificações, nelas devem constar os indícios, no caso específico de violência contra a criança, de uma situação de violência que necessita ser investigado. Tá? O agressor e a família precisam ser avisados de que será feita a notificação, e notificação não é denúncia. A denúncia é uma obrigação que chegou ao conhecimento. A Betina vai falar especificamente desse assunto com vocês depois. Tá? Bom, e para quem se notifica os casos de violência? Para o Conselho Tutelar, para a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, nessa ordem. Vara da Infância e da Juventude e para o Ministério Público, em último lugar. Tá? Bom, a respeito, outros documentos. Então, nós vimos os atestados, o atestado comum, o atestado para perícia, as notificações obrigatórias, os pareceres. Né? O que são pareceres? São consultas feitas a especialistas de alguma área que pode ser utilizada em processo judicial ou administrativo. São documentos particulares encomendados pelas partes. Muitas vezes, os advogados dos pacientes, os advogados dos pais dos pacientes em processos de separação, eles pedem para o médico fazer um parecer. O médico assistente no seu consultório, ele pode emitir um atestado com autorização do responsável pela criança. Parecer é algo fora da assistência. Né? É algo fora e tem que ver se o médico assistente, às vezes, não é a melhor pessoa para fazer. Né? E não tem obrigação de fazer. Deixa eu voltar. Né? São encomendados pelas partes para reforçar sua tese. Então, as partes, quando a gente fala de partes, é o quê? É o advogado de defesa, é o advogado de acusação, ou se é um processo litigioso, o advogado da mãe, o advogado do pai, as partes. Tá? E, por isso, devem ser analisadas com cautela e raramente se sobrepõem aos exames oficiais. Então, parecer não é laudo oficial. E aí os relatórios, finalmente. Os relatórios, são resultantes sempre de atuação médico-legal. Então, em consultório não se faz laudo. Quem faz laudo é o perito. Se pedirem para vocês fazerem laudo no consultório, a não ser que vocês queiram atuar como psiquiatras forenses, vocês podem assumir o encargo. Aí vocês são nomeados pelo juiz para ser o perito. Caso contrário, não se faz o laudo em consultório. Se emite atestado naquelas normas que eu apresentei para vocês ontem. Tá? Bom, que tipos de relatórios que nós temos, então? Então, relatório é sempre resultante de atuação médico-legal. Tá? Os autos são ditados ao escrivão, ao escrevente, na presença do delegado ou juiz. É elaborado por peritos ad hoc, ou seja, peritos que são nomeados pelo juiz, pela autoridade, e assinado por eles, pelo escrivão e pelo delegado. As pessoas que ouvem, que estão naquela audiência, elas assinam, e o laudo é elaborado pelo próprio médico, e é o mais comum dos relatórios, sempre dos relatórios, não dos documentos médicos, dos relatórios, que é um tipo de documento que é resultante da atuação médico-legal. Tá? Bom, os tipos de perícias que existem. Tá? Tem as judiciais e as extrajudiciais. Tá? O que é uma perícia judicial? É um meio de prova para esclarecer o magistrado
sobre assuntos envolvendo os conhecimentos técnicos, seja na área criminal, civil, trabalhista. Tá? E extrajudicial é um documento para subsidiar determinado órgão, autoridade ou indivíduo fora do âmbito do Poder Judiciário. Por exemplo, companhias de seguro, a Previdência Social, a administração, o serviço pericial onde trabalha a pessoa, a escola, a Secretaria de Educação. São perícias extrajudiciais. Bom, tem as perícias cíveis, as criminais, eu citei alguns exemplos aqui. Então, tipo de perícias cíveis. Avaliação de capacidade civil, capacidade de fazer testamento, de doar, casamento, incapacidade laboral, perícias em direito de família, guarda, avaliação de crianças, visitação, adoção. Essas são as mais frequentes ou comuns a vocês, né? E as criminais aí de responsabilidade penal, dependência química, superveniência de doença mental, quando a pessoa está presa e tem um surto ou adoece durante a cumprimento de sentença, se faz esse exame que é feito no Instituto Psiquiátrico Forense, e avaliações de risco, tá? Que também é feito durante o cumprimento de uma medida de segurança. Tá? Bom, então, as perícias administrativas previdenciárias, que são a que mais nos interessa, né, que elas são, especificamente, então, capacidade, incapacidade laboral dos trabalhadores dependentes, para instrumentalizar processos e atos administrativos relacionados à concessão de benefícios. Do benefício vem o direito que a criança do espectro autista tem de ter um acompanhante na escola. Né? Então, o médico faz um atestado naqueles termos lá que a gente viu antes, e esse atestado vai para a instituição, e a instituição, se achar necessário, faz uma perícia ou não, tá? Para conceder o benefício. Né? Outros tipos de perícia administrativa: avaliar a condição de saúde mental de um indivíduo específico para executar uma atividade laboral específica. E sempre as perícias seguem o princípio de nexo, doença e incapacidade decorrente. Então, tem a doença, e aí o perito faz a junção, a doença, com o que a pessoa está pedindo, ou o que ela está sendo acusada, enfim, a questão jurídica em questão, e vê se tem nexo entre uma coisa e outra. Né? Bom, esse é um outro ponto importante, que é acesso a documentos médicos. Quem pode acessar os documentos médicos? Liberação de prontuário, primeiro. O médico é o guardião do corpo. Então, nós temos que nos portar como ninja para proteger prontuário de paciente. Quem trabalha em hospital, quem trabalha, sabe como se é assediado para fornecer informações a respeito dos pacientes. Nós não temos que fornecer, nós temos que lutar pelo sigilo dos nossos pacientes, pela privacidade. O médico é o guardião do prontuário. Ele só pode ser fornecido sob expressa autorização do paciente para o paciente. O que move, às vezes, pedir um prontuário, quer saber, mas precisa para a questão judicial, e, às vezes, tem reunião eu estava olhando para preparar para vocês um congresso de delegados da Polícia Federal, congresso de delegados estaduais e promotores. Então, sempre tem um ponto que nós temos que acessar os prontuários para a justiça, para a verdade. Curiosidade. Tá? Muitas vezes é curiosidade, tem os peritos, que são as pessoas que podem ver as informações médicas. Eles, muitas vezes, não vão saber o que fazer com aquilo. Para a gente entender o que é um CID, entender o que é uma doença, nós fizemos 6 anos de medicina. Né? E olha lá, né? Seguimos a vida estudando. Então, muitas vezes, esses pedidos, eles... Enfim, né, o desejo de saber das circunstâncias, uma necessidade de controlar, ignorância. Né? Mas nós somos os guardiões do prontuário. Tá? Bom, então, só liberamos prontuário, seja o prontuário que se faz no consultório, as fichas dos pacientes, seja prontuário em instituição de saúde, com autorização do paciente. Sem autorização do paciente, em que circunstâncias se pode liberar os documentos, os prontuários dos pacientes? Em justa causa ou dever legal, que nós vamos ver o que é isso melhor. Não é qualquer coisa, não é porque o juiz pediu, o delegado pediu.
Tá? Tem situações específicas para isso. Então, a cópia do prontuário ela não vai para o juiz, ela não vai para o processo, ela vai para o perito nomeado pelo juiz, que tem que ser médico, para poder olhar o prontuário. Senão, não vai. E é assim que funciona. Os hospitais já têm até um formulário que eles respondem que está à disposição do perito nomeado pelo juiz, quando o juiz notifica que quer cópia do prontuário. Não sai cópia do prontuário. Tá? Bom. Então, o que é o dever legal? O médico assistente tem um tipo de dever legal e o médico perito tem um outro tipo de dever legal. Os dois têm obrigação de sigilo. O grau de sigilo do médico assistente é total com relação ao seu paciente. Né? O grau de sigilo do médico perito, o dever legal do médico perito é prestar informações para a perícia, ainda assim sob sigilo. Então, o que não faz nexo entre o que é pedido e a doença, o médico perito guarda sigilo. Muitas vezes, se vai fazer uma perícia, você sabe muitas coisas a respeito da pessoa, mas o que é revelado é o que é pertinente ao assunto que está em questão. O resto segue o critério de sigilo. Né? Bom, e nós temos o amparo, desde o nosso Código de Ética, que fala sobre sigilo, sobre o que é dever legal, a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, que é direito à privacidade, o Código Penal brasileiro, que fala sobre o segredo, ou seja, ninguém é obrigado a revelar alguma informação que tenha no exercício da sua profissão, isso serve para médico, para padre. Né? O Código de Processo Penal, o Código Civil, que fala sobre não obrigatoriedade de depor, isso é importante, nós vamos ver depois melhor. E a lei, eu botei as abreviaturas e lei de contravenções penais, que aí é o contrário, deixar de revelar algumas que daí tem a ver com o médico perito. Né? Deixar de revelar alguma coisa que seja pertinente à execução da sua tarefa. Tá? Bom. Então, quando é que se revela o sigilo? Quando é que, nos casos de notificação compulsória, que nós vimos antes, tá? Quando é que se revela as informações do paciente? Em caso de... O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que trabalhadores em estabelecimentos como creches, escolas, e que têm conhecimento de que uma criança está sofrendo, é vítima de violência sexual, ou ele tem a obrigação de notificar. Tá? Nessas circunstâncias, e quem trabalha nesses lugares, não é o médico no seu consultório. Certo? Bom. Outra situação de revelação de sigilo, quando o médico vai cobrar um honorário. Por exemplo, o paciente não quer pagar, então ele pode violar o sigilo para dizer, olha, eu atendi essa pessoa de tanto a tanto, ela me pagou, me deve tanto, então é uma outra situação. Ou, em defesa em acusação de erro médico, também pode revelar o segredo ou a situação no que é pertinente ao que o médico está sendo acusado. Né? E, nos casos de perícias médicas, também restrita a questão que está em discussão, a questão legal em discussão. Essas são as circunstâncias de revelação de sigilo. Bom, e quando o médico, as situações em que o médico é convidado a comparecer perante a justiça. Né? Bom, ordem judicial a gente cumpre. O juiz chamou, nós vamos. O delegado chamou, nós vamos. Agora, o que nós vamos fazer lá? Nós temos também que cumprir o que a Constituição, o Código de Ética e todas aquelas leis que eu falei para vocês determinam. Né? Então, ordem judicial se cumpre sob risco de ser preso. O profissional pode solicitar escusas, né? E dizer, olha, tem uma relação de parentesco com a pessoa que eu sou chamada para testemunhar, ou os fatos que estão em questão, eles são secretos, estão inerentes à minha profissão, faz uma carta registrada em AR, envia à autoridade que emitiu a intimação e acompanha a resposta. Muitas vezes o médico é liberado de ir. Em não sendo, vai. Se vai, ao ser intimado. Se o médico é intimado como testemunha, cita o Código de Ética e guarda silêncio. Certo? Como perito, pode esclarecer a questão dentro do fato a ser esclarecido e sob o qual, a questão jurídica sob a qual ele foi nomeado perito. Como réu,
em caso de acusação de erro médico, por exemplo, tem que ir acompanhando o advogado, né? E como vítima, erro médico. E como vítima, e também ir acompanhado de advogado e manter o sigilo sempre, certo? Bom, e o que é que a gente diz? Vou usar do meu direito de ficar calado, e fica. Aí vão perguntar, vão falar. Tá? Bom, então, eu espero que com essa, vamos retomar cada uma das questões que nós falamos no início. Então, a questão de laudos para a justiça. Se vocês não trabalham em serviço pericial, ou vocês não vão trabalhar como assistente técnico, que vão fazer um parecer de assistente técnico, que são contratados para isso, vocês não têm que fazer laudo para a justiça, não têm obrigação de fazer laudo para a justiça e não devem fazer laudo para a justiça. Quem faz laudo para a justiça é perito, nomeado, certo? Bom, laudos para obtenção de benefício. O que o médico assistente faz? O médico assistente emite um atestado para a perícia que tem as informações que pode informar o perito, que esse sim vai conceder, opinar pela concessão do benefício, seja lá o que for, as informações necessárias para que ele chegue à conclusão. Né? Como eu exemplifiquei para vocês lá, o médico assistente, quando vai fazer um laudo para a perita, ele descreve as dificuldades, descreve o tempo estimado para a recuperação, mas ele não determina a concessão do benefício, porque essa não é a atribuição do médico assistente. Ele instrumentaliza o médico perito a poder emitir o seu parecer. Tá? Laudos para atestado para afastamento de escola do Conselho Estadual de Educação. Atestado médico. Testo que o fulaninho tem tal coisa, não pode frequentar a escola nesse período por tais e tais sintomas. Pronto. Né? Laudos para redução de carga horária. Então, tem um filho com um problema e um dos pais, tem algumas instituições públicas e algumas empresas que, como benefício aos seus trabalhadores que têm algum filho com doença crônica, eles concedem redução de carga horária para cuidar. Um atestado, então, não é laudo, de novo, é um atestado dizendo qual é o problema e por que aquela criança precisa ser acompanhada, ou aquele adolescente. Tá? Denúncias de abusos, solicitações de institucionalização. Isso, a questão das denúncias de abuso, a Betina vai falar mais especificamente. E aí são denúncias, como nós vimos, são notificações. Né? Pode denunciar como cidadão as coisas que tu acha que tem que denunciar para a autoridade que diz respeito. Como médico, se faz notificações nos casos de violência. Tá? E depoimentos em delegacias, em audiências, foi o que nós conversamos, qual é a situação. Que o médico vai, se como testemunha, como perito, como réu, como vítima, em cada uma dessas circunstâncias, se portar. E sempre, sempre levando em consideração isso aqui, a autorização do paciente. Né? Bom. E usar o direito ao silêncio e a ficar calado. Bom, quanto melhor nós soubermos dos nossos direitos, dos nossos deveres, mais fortalecidos nós ficamos, mais nós nos sentimos respeitados, preservados no nosso exercício profissional, e mais nós protegemos nossos pacientes e defendemos os direitos deles. Muitas vezes, a Betina vai falar um pouco melhor, as crianças, os adolescentes são levados numa roda de se fazer justiça a qualquer preço, são manipulados, são vistos, as casas entram nas casas e falam com as pessoas, e chamam uma vez, e chamam duas, e chamam três. Nós temos que proteger nossos pacientes. Né? A justiça nem sempre é justa. Né? Muito obrigada.